Olá, pessoal! Vamos lá para mais uma das nossas aulas hoje aqui no canal Vera Historiadora. Desde já eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e também compartilhar a nossa aula, ok? O tema da nossa aula de hoje é a expansão marítima europeia no século XV. Vejamos, se alguém perguntar hoje para você onde que fica a China, o Peru, a África do Sul, você saberia responder e localizar esses países? Vejamos. Hoje é facilmente localizarmos qualquer um desses países no mapa mundi, não é mesmo? Esse é o mapa do nosso mundo atual. No entanto, esse conhecimento geográfico nem sempre existiu. Ele é fruto de longos anos de estudo e de grandes viagens exploratórias. Vejamos, até o século XV, na verdade até o século XIV, os europeus tinham um conhecimento geográfico bem diferente daquele da atualidade. Eles conheciam basicamente a Europa e as proximidades do Mediterrâneo. Então, por exemplo, como o norte da África e as regiões da Ásia. Além disso, existia também um grande medo pelo desconhecido, né? Geralmente costumavam contar histórias que o Oceano Atlântico abrigava monstros marinhos e as terras distantes, né, geralmente eram habitadas por seres assustadores. Então, essas eram histórias que os navegadores ouviam naquela época, no século XIV. Só que, entretanto, os perigos reais que os navegantes tinham pela frente também não eram poucos. Eles enfrentavam ventos desfavoráveis, né, ameaça de encalhe, doenças desconhecidas, né, povos e lugares estranhos, fome e sede nos navios. Isso porque as viagens geralmente eram viagens muito longas e, em geral, eram expedições onde haviam muitos tripulantes. Eram oficiais auxiliares, soldados religiosos, marinheiros, artesãos e até médicos. No entanto, esse tamanho da tripulação, ele podia variar de acordo com o prestígio do comandante e o objetivo da expedição. A alimentação, né, nessas expedições, nessas embarcações, era basicamente de peixe seco, lentilhas, arroz, passas, mel e vinho. Os alimentos frescos, geralmente, eles estragavam com facilidade. Dentro das embarcações, as mortes por fome ou doenças, elas podiam encurtar as viagens. E tinha também doenças como tifo, coqueluche, que eram chamadas doenças desconhecidas, né, sarampo, que atingiam os tripulantes. Então, era muito comum que os tripulantes adquirissem, por exemplo, o escorbute, ou mal das gengivas, que era uma doença grave causada pela falta de vitamina C presente em alimentos frescos, né, já que eles não costumavam consumir os alimentos frescos. Então, o primeiro sintoma desse mal das gengivas, por exemplo, era o inchaço da gengiva, né, depois a perda dos dentes e, por fim, a putrefação da carne. Então, os naufrágios também eles eram frequentes, né? Uma das regiões mais temidas no Atlântico, por exemplo, era o extremo sul da África, batizado inicialmente de Cabo das Tormentas. Então, apesar das histórias, né, que eram narradas de monstros marinhos, na verdade, os tripulantes enfrentavam perigos bem reais nessas viagens marítimas. Então vejamos, dentro desse contexto, então, planejar a viagem era de extrema importância. Os europeus contavam com alguns instrumentos de navegação da época, né, por exemplo, a bússola, o astrolábio, o sextante e a balestilha. Vamos ver cada uma desses experimentos aqui. A balestilha, ela era um instrumento complementar da esfera armilar, utilizado para medir a altura em graus, que une o horizonte ao astro e dessa forma determina os azitumes, antes e depois de sua passagem meridiana. É um instrumento de orientação. Então, esse instrumento aqui, ó, a balestilha. Tinha também o sextante, que é um instrumento utilizado para calcular o posicionamento global na navegação estimada, mas serve também para o cálculo de distância com base no tamanho aparente de objetos. Outro também era o astrolábio, usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. E tínhamos as embarcações, né? Que servia para transportar todos esses navegantes aí. Então, esses marinheiros, esses europeus que se adentraram nas viagens marítimas, né? Então, tivemos aí
vocês viram aí, então, os instrumentos, né, que eram utilizados para ajudá-los nessa viagem da expansão marítima. Continuando aqui, então eles vão adentrar aí nas chamadas as grandes navegações, isso movidos por vários interesses, inclusive interesses comerciais, interesses religiosos, né? Então, tanto os espanhóis quanto os portugueses, eles foram os pioneiros nas chamadas grandes navegações. Vejamos aqui, então, alguns fatores que vão provocar essa expansão marítima em ambos os países. Primeiro, centralização política, ambos os países tinham a chamada centralização política, o renascimento com as ideias do humanismo. Tinha também o objetivo da elite da Europa Ocidental em romper com o monopólio árabe italiano sobre as mercadorias orientais. Isso, veja bem, as rotas de comércio do Mediterrâneo, elas eram controladas por mercadores árabes, venezianos e genoveses. Eles cobravam preços muito altos pelos produtos. Então, em 1453, a cidade de Constantinopla ela vai ser conquistada pelos turcos otomanos. E o controle do Mediterrâneo impulsionou então a busca de novas rotas para o Oriente e as viagens oceânicas europeias, né? Outro fator também que vai impulsionar, digamos assim, a expansão marítima é a busca de minas de metais preciosos. Isso porque os metais preciosos europeus estavam esgotados. Então era necessário para os europeus a busca, né, a obtenção de ouro e prata em outras regiões. A expansão da fé católica, né, o catolicismo estava muito presente e eles queriam ir arrebanhar mais fiéis para a Igreja Católica. E também as chamadas práticas mercantilistas, que vão estimular bastante a expansão marítima, afinal, a conquista de novas áreas de comércio era fundamental para manter uma balança comercial favorável nos reinos, né? Então, assim, a exploração do Atlântico e do Índico, também do Pacífico, permitiu que a Europa articulasse uma grande rede de negócios mundiais. Vejamos, aqui eu coloquei para vocês alguns fatores que contribuíram para o pioneirismo português. Primeiro, a centralização administrativa. Essa centralização administrativa aqui, que eu já até citei antes, realizada durante a dinastia Aves. Vejamos, no século XIV, ocorreu então a Revolução de Aves, quando Dom João, conhecido como mestre de Aves, ele foi proclamado rei de Portugal. Aliando-se à burguesia mercantil, ele decidiu então expandir o território a fim de conquistar novas áreas de comércio e assim consolidar o seu reinado. Então, as ambições, né, de Dom João para o reino, aliadas também à aliança com a burguesia, impulsionaram o comércio marítimo português. Então, esse aqui é um dos fatores. Depois veio o mercantilismo. O rei ele desejava fortalecer o Estado e aumentar seus poderes, né? A burguesia ela desejava aumentar seus lucros e também acumular capitais. Estão compreendendo? E ausência de guerras, porque no século XIV, Portugal era um país sem guerras, enquanto vários outros países estavam envolvidos em confrontos militares. E um outro fator que foi determinante, que era a posição geográfica, né? Portugal ele estava banhado toda a sua costa pelo Oceano Atlântico, e isso vai facilitar a expansão portuguesa. Em se tratando das especiarias, vejamos, os portugueses iniciaram as navegações marítimas com a exploração de novas rotas em direção às Índias. As Índias, pessoal, era o nome dado pelos europeus às terras do Oriente, como os atuais Índia, China e Japão. E era nessas regiões onde eles poderiam adquirir as chamadas especiarias, né, e outros artigos orientais. E eles iriam adquirir todos esses produtos a preços mais baixos e depois revendê-los na Europa. Vejamos que as especiarias, que são essas aqui que a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma, o comércio dessas especiarias gerou muitas riquezas aos países europeus, principalmente entre os séculos XV e os séculos XVII. Então, as principais especiarias eram cravo da Índia,
pimenta do reino, noz moscada, gengibre, canela, açúcar, né? Então eram essas especiarias aqui que vão gerar tanta riqueza para os europeus entre os séculos XIV e século XVII. Vejamos aqui um pouquinho sobre as viagens e descobrimentos portugueses. Bartolomeu Dias, né? Bartolomeu Dias fez esse percurso aqui na expansão marítima. Em 1487 e 1488, né, o navegador português Bartolomeu Dias, ele comandou uma expedição que contornou o sul do continente africano, mais tarde conhecido como Cabo da Boa Esperança, como vocês podem ver aqui. 10 anos depois, Vasco da Gama, que é esse pontinho amarelinho aqui, ó, Vasco da Gama realizou o mesmo percurso e alcançou finalmente Calicut, na Índia. Aqui, ele realizou esse percurso aqui e alcançou Calicut, na Índia. Essa região aqui era uma importante região fornecedora de especiarias. Então, os lucros obtidos com essa viagem foram revertidos em outras expedições que tornaram Portugal o maior centro europeu do comércio de especiarias do século XVI. Com a intenção também de fixar entrepostos comerciais em Calicut, o que vai acontecer? E também garantir o comércio de especiarias com o Oriente e expandir também o cristianismo, a coroa portuguesa vai organizar uma outra expedição, comandada por Pedro Álvares Cabral, que vai sair de Lisboa, né, armada a partir de Lisboa em 9 de março de 1500. Entretanto, quando essa expedição atinge o noroeste da África, essa frota vai se desviar, né, da sua rota original e vai acabar ancorando aqui no sul do atual estado da Bahia no dia 22 de abril. As terras elas foram chamadas de Ilha de Vera Cruz e mais tarde de Terra de Santa Cruz. Então, alguns historiadores eles acreditam, né, que esse desvio não foi um acidente. Eles acreditam que foi uma decisão já tomada por Cabral, né, que estaria à procura de novas terras já descritas por outros navegadores. Então, acontece o desembarque de Cabral no Brasil, como vocês podem ver aqui nessa imagem, que é uma pintura óleo sobre tela do autor Oscar Pereira da Silva, uma pintura de 1904, né, do acervo do Museu Histórico Nacional, que está lá em Rio de Janeiro. Vejamos, o Brasil, ele surge na história como uma descoberta, né, pelos portugueses, mas diversos povos nativos, eles habitavam todas as extensões do continente americano desde tempos remotos. Então, estima-se que, à época do descobrimento, até 5 milhões de índios viviam no país. Então, a chegada dos portugueses foi uma verdadeira catástrofe, gente, para os nativos e resultou no extermínio de muitos povos indígenas no Brasil, em decorrência de conflitos armados, em decorrência de doenças trazidas pelos europeus e também pelo processo de escravização. Tá bom? Continuando aqui, em se tratando da Espanha, né, das viagens marítimas empreendidas pela Espanha, apenas após a centralização do Estado espanhol, né, concretizada com o casamento de Isabela de Castela e Fernando de Aragão, em 1476, e também após a expulsão definitiva dos árabes muçulmanos da Península Ibérica, isso lá em 1492, é que a Espanha teve condições de lançar-se ao projeto ultramarino, ou seja, a sua expansão marítima. Então, as viagens espanholas, elas se iniciaram em 1492, né, quando a coroa financiou a expedição comandada pelo navegante genovês Cristóvão Colombo, que aconteceu então a descoberta da América. Vejamos aqui, Colombo saiu rumo ao Oriente, inspirado também pelo espírito renascentista, né? Colombo era também um estudioso das navegações. Ele, inclusive, ele acreditava que a Terra era redonda e que logo seria possível alcançar as Índias navegando em direção ao oeste, né? Então, com esse pensamento, em outubro de 1492, Colombo vai chegar à ilha de Guanahani, no Caribe, que ele batizou de São Salvador.
Em seguida, ele vai alcançar Cuba e São Francisco, né, onde hoje é o atual Haiti e República Dominicana. E Cristóvão Colombo achava que tinha chegado às Índias, né? Por isso ele chamou os habitantes de índios. Aqui, ó. Cristóvão Colombo e a Espanha acreditavam ter chegado à Índia. Então isso vai reacender o conflito entre Portugal e Espanha, tá? Então acontece essa rivalidade entre Portugal e Espanha. Vejamos, ao iniciar então as expedições marítimas, a Espanha ela passa a rivalizar, né, com Portugal, com os portugueses. E as duas coroas se envolveram então em disputas pelas posses, né, na verdade, pela posse das terras ultramarinas. Então, em 1493, o Papa Alexandre VI ele vai apresentar a chamada Bula Intercoetera, que propunha a divisão dos territórios. Os espanhóis ficariam então com as terras encontradas por Colombo e deveriam reconhecer a soberania portuguesa sobre as ilhas da Madeira, dos Açores e também de Cabo Verde. E o rei português Dom João II, porém, não aceitou esse acordo. Então, para solucionar todo esse conflito entre Portugal e Espanha, os representantes de ambos os países, né, a convite do Papa, vai se reunir novamente e assinar um outro documento chamado Tratado de Tordesilhas, isso em julho de 1494. Então, de acordo com esse Tratado de Tordesilhas, acontece a divisão das novas terras. O acordo vai estabelecer uma chamada linha imaginária, né? Aqui, ó, linha imaginária que passaria 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. E as terras descobertas ou por descobrir, situadas a oeste dessa linha, ficavam com a Espanha e as localizadas a leste pertenciam, então, a Portugal. Ok? Então, finalizamos aí a nossa aula. Espero que tenham gostado, né? Deixe um like e se inscreva no canal.